Bom, vamos começar sem mais delongas. A gente viu na semana passada introdução, hoje eu quero ver desenvolvimento com vocês. Eu acho que vocês já estão aí organizados em relação ao envio de redações, né, e ao envio e o recebimento dessas correções, né? Não sou eu que estou corrigindo as redações de vocês, tá bem? É uma outra prof, nossa aqui do Objetivo, de Química. Não, tô zoando. Uma outra prof aí também, né, que faz as mentorias e os plantões, tá bem? Gente, sobre o desenvolvimento, queria conversar umas coisinhas com vocês. Ah, Alguma dúvida inicial, alguma questão assim para ser dita? Eu acho tão é, impessoal quando a gente não conversa um pouco no chat. Parece que eu estou falando com o meu PC, né? E eu sei que não é bem assim. Então, quando eu dou as aulas online no Salve e aqui também por outras vias, eu sempre dou uma conversada, mas aqui a gente não tem muito tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sigo com @prof. Henrique Araújo, para quem ainda não me segue, tá? Porque lá eu posto direto conteúdos de redação e lá eu tiro as dúvidas que aparecem durante a semana de vocês também, tá bem? Uma estudante veio do Objetivo e me tirar dúvida essa semana, por exemplo. Eu acho importante, tá? Para vocês não se sentirem perdidos. E eu tenho o YouTube, o meu canal no YouTube. Ai, Jesus, peraí. O canal no YouTube, que é também Prof. Henrique Araújo. Então eu tô postando vídeos lá frequentemente, tá? E fazendo lives no meu Insta, enfim, né? Como dá, vamos se virando. Maria Eduarda disse que tem uma dúvida. Fala, Maria. Sobre a introdução, pode falar. Enquanto a Maria está perguntando ali para mim, eu sugiro para vocês todos que estão no chat agora abrirem um Word, porque eu vou passar uns conteúdos para vocês aqui no chat e o pau toca às vezes cai, às vezes entra outro prof, enfim, para não perder essa aula, para vocês copiarem esses conteúdos e colarem lá rapidamente e depois, claro, vocês uh, arrumam, né? Fala, Maria. Esperar a dúvida da Maria antes de começar. Queria que alguém avaliasse minha redação antes de eu enviar. Ah, Maria, isso é um pouco difícil tu me dizer assim. Eu sem ter a tua redação, tá? Mas envia. Queria que alguém avaliasse minha redação antes de eu enviar. Por que, cara pálida? Se a gente está aqui para isso, né? Então não te estressa se a tua redação envia. Não sou eu que estou corrigindo as redações de vocês. Mas vai ter uma professora especializada para isso, né? Então envia, claro. Não sou eu que estou corrigindo as redações do extensivo, tá? Mas tem uma outra prof que é, né, formada, que é professora e que sabe aí corrigir. E ela vai te dizer se tu está dizendo óbvio ou não, né? Não perca esse medo do corretor, tá? Porque durante o ano é isso que a gente faz, tá, gente? É corrigir redação e orientar. Pego redação ruim, pego redação média, pego redação boa, pego redação de tudo que é gente na minha vida. Tá? Inclusive de alunos meus. Então nem te estresse com isso, tá? Esses tempos, semana passada, eu peguei que o guri tinha me feito 3 linhas na introdução, 3 linhas no D1 e daí um D2 gigante, assim, de 25 linhas. E sem conclusão. Coisa meio estranha. Aluno meu, do meu grupo. Eu cheguei pra ele e disse assim, olha, cara, assim não dá. Tipo, te compromete, porque é alguém que não ouviu nada das minhas aulas. Aí eu me irritei um pouquinho, mas geralmente eu não me irrito. Tá, vamos lá então. Sobre os desenvolvimentos. Acabei de almoçar, tô com a comida aqui.
Aí a gente vai dar uma combinada, Júlia. Eu quero pegar em algumas semanas, eu tenho muita demanda, né? Eu sou um professor que tem aluno do Brasil inteiro. Tenho muita demanda, muita demanda, mas eu gosto de saber como estão os meus alunos presenciais de vez em quando. Então eu pego de vez em quando, como a gente tinha combinado, né? Nesse momento da quarentena, isso está muito restrito, né? Inclusive para o Leandro, para mim, né? Para toda essa lógica aí do ensino, né? Então, tem uma outra professora, eu acho que o e-mail cai direto para vocês, mas vocês estão assistidos. Então, fiquem tranquilos, tá? Em relação a isso, qualquer dúvida de correção que vocês tiverem dela, cheguem para mim. Quando a gente tiver aula presencial de novo, eu quero pegar uma amostra da turma, ou uma semana no mês a turma, né? Ou ver a viabilidade disso mediante as entregas. Se 100 pessoas me entregarem uma coisa, se 20 pessoas me entregarem é outra. Né? Eu consigo corrigir 20 redações, mas 100 eu não vou conseguir, eu não tenho tempo hábil para isso, né? Porque eu dou muita aula e corrijo muita redação. Tá bem? Fiquem tranquilos, continuem enviando, que a gente está olhando para essas redações e gente capacitada para isso, tá bem? Gente, desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte central de toda a nossa argumentação, né? Então, o desenvolvimento, ele vai ter em torno de 2/3 da nossa redação. Isso quer dizer 20 linhas, tá? Ou seja, introdução mais conclusão tem que dar um desenvolvimento. Tá? Essa é a lógica. Introdução mais conclusão é igual a um desenvolvimento. Às vezes, a conclusão é muito grande, ela é muito maior. E isso, algumas redações nota 1000 mostram que não é um problema que vai ser descontado nota, mas a gente tem que dar uma cuidada para a conclusão não espichar tanto e espremer um desenvolvimento. E aí a minha conclusão fica linda, incrível, maravilhosa, eu coloco 3 propostas lá, só que a minha argumentação fica de 4 linhas. E aí eu vou perder ponto não na 5, mas na 3, né, que é o desenvolvimento e a qualidade do meu ponto de vista. Então, o desenvolvimento, vocês têm que entender que é a parte nuclear do texto. É onde eu, como corretor, quero olhar. Porque é ali que vai estar a argumentação. Introdução e conclusão são dois parágrafos estruturais, são 2 parágrafos de forma, né? Mas o núcleo, o recheio da coisa está no desenvolvimento, porque é ali que vocês vão marcar o seu ponto de vista e o seu repertório, tá? Então, são os parágrafos responsáveis pelo conteúdo. E o conteúdo compreende a competência 2 e a competência 3. Então, é naqueles 2 parágrafos, D1 e D2, que vai ter mais nota da nossa redação concentrada ali, tá bem? Como também isso precisa estar coeso e de acordo com a gramática, a qualidade desses desenvolvimentos afeta todas as competências, porque ali vai ter conteúdo e forma, né? Com exceção da sim, tá? Quem pergunta ali, Débora. Débora pergunta qual é a diferença entre estar coeso e coerente, né? Coeso, eu estou falando dos mecanismos linguísticos que vão conectar as ideias. Então, conjunções, preposições, nexos, né? Todos esses operadores que vão relacionar uma ideia com a outra, em nível da superfície do texto, em nível da frase, em nível da palavra, né? Muitas vezes. Coerência tem a ver com o todo do texto, eu olhar para o todo do texto e perceber que aquele texto ali faz sentido, que aquelas ideias ali fazem sentido. Um texto incoerente é quando existe uma contradição muito grave ali. Né? Eu coloco uma ideia no início, só que eu desenvolvo uma outra ideia. Isso é um texto incoerente, que não tem coerência, né? Os argumentos não são coerentes. Coesão é quando não está ligado, está solto. Essa é a diferença, tá bem? Seguimos. 2 obrigatoriedades que vocês precisam, né, se marcar assim na introdução. Na redação, nos desenvolvimentos. Argumentação e repertório. Então, joga lá em letras garrafais que nos desenvolvimentos precisa haver
argumentação e repertório. A argumentação tem a ver com o ponto de vista. Certo? A argumentação tem a ver com o ponto de vista. É quando dizemos o que pensamos. Porque é importantíssimo vocês se ligarem nisso, tá, gente? A argumentação tem uma coisa assim, muitas vezes, que a missão do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor. E às vezes as criaturas acham que convencer o leitor é convencer o leitor, convencer mesmo, tipo, pensa que nem eu, criatura. E não é isso. Não é convencer, não é, como é que a gente diz de igreja? Que a pessoa está fazendo assim, lavagem cerebral. Ai, Jesus. Não é doutrinar, lembrei. É converter, pode ser. Doutrinar ou converter alguém para as tuas ideias. Não é isso que eu quero. E não é isso que o texto dissertativo quer. O texto dissertativo quer, a questão do convencimento não é convencer o leitor a ter a tua ideia, porque isso é conversão, não é convencimento, exatamente. Nós queremos ser convencidos de que o que vocês pensam faz sentido. Essa é a lógica, não é convencer o leitor a ter a minha ideia, mas convencer o leitor de que a minha ideia é possível, é coerente e que é legítimo eu pensar o que eu penso, certo? Eu sempre falo isso. Ano passado eu tive uma estudante no meu grupo, no início do ano. Ela fez uma redação para mim, sem repertório nenhum, e aí eu cheguei para ela e disse assim, tá, tudo bem, mas da onde tu pensa isso? E aí ela disse assim, não, eu perguntei assim, como é que tu sabe isso? Eu queria o repertório dela. Eu falei, como é que tu sabe isso? E ela me disse assim, senhora, isso eu sei da vida. Aí eu falei para ela, então coloca aí, segundo a minha vida, né? Porque não dá para fazer isso. A gente precisa de um repertório. E isso é não convencimento. A argumentação é quando a gente diz o que pensa. Mas o repertório tem a ver com as referências. É quando dizemos por que pensamos aquilo que pensamos. Tá? Então vamos pegar uma questão muito lógica nos dias de hoje. Vamos pegar duas questões lógicas para incendiar essa sala aqui. Primeira coisa, Big Brother. A gente sempre tem um posicionamento, né? Eu quero que o Babu saia, eu quero que o Babu fique, eu quero que a Manu ganhe, eu quero que a Thelma saia. Eu posso só ter isso, mas eu posso ter justifica. Me dá a tua argumentação, me dá o porquê você quer. E aí eu vou tentar encontrar argumentos para isso. Mesma coisa agora, no dia de hoje, né? Sérgio Moro não é mais ministro, nosso Brasil está em chamas. E aí a gente diz assim, ai, que horror. Ou a gente diz assim, é isso, bem feito. Bem feito, não era o teu herói? Né? A gente diz algo desta ordem. Só que isso é só a nossa opinião. E opinião não é argumentação. Então a gente tem que argumentar, não, eu não gostei que o Moro saiu por causa disso e disso e disso, né? O Moro vinha fazendo isso, isso e isso, e ele era amigo do Bolsonaro, não sei o quê. Eu gostei que o Moro saiu, porque enfim, e ainda saiu atirando o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro quer controlar a polícia, isso não se faz, a polícia tem que ser independente, etc. e tal. Então eu vou mostrar argumentos para o leitor, tá? E isso a partir de repertório, um repertório externo que precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Já respondo as dúvidas do chat. Legitimado, que tem a ver com, que tenha fonte, pertinente, que tenha
relação com o tema, e produtivo, que tenha a ver com o ponto de vista. Porque às vezes eu coloco um repertório, por exemplo assim, hoje mesmo eu estava corrigindo uma redação, né, não era de vocês, não era do objetivo, e a criatura estava falando do tema do ano passado, né, democratização de acesso ao cinema no Brasil. E ela coloca assim, em 2018, se não me engano era algo assim, tá? Começa a redação assim, em 2018, o filme Velozes, não era Velozes e Furiosos, mas tinha uma coisa de velocidade, assim, não lembro. Ultrapassou todos os recordes de bilheteria, e sendo a maior bilheteria dos últimos anos, etc. Ponto. No Brasil, há uma falta de democratização. Tá, mas só um pouquinho. Tu começou com um repertório que ele não precisava estar ali. Ele não contribui para nada. Ou seja, ele não é produtivo. Não adianta eu colocar um repertório porque tem que colocar repertório, e aí eu vou colocar a lei da inércia do Newton, e aí fazer uma comparação que o Brasil está parado, entendeu? Não é para fazer isso. Isso e nada é a mesma coisa. Tá? Eu tenho que colocar repertório que vá realmente sustentar a minha argumentação. Vocês têm que ter uma noção que repertório é pilar, é sustentáculo da minha argumentação. Tá bem? Deixa eu parar um pouquinho para responder las dúvidas, las questões. Acho que lá para cima tinha alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sim, parou, meu roll scrum parou. Tem que colocar repertório nos dois desenvolvimentos? Sim, carinha pálida. Sor, na argumentação a gente pode colocar dados, tipo trabalhos de pesquisa da escola? Cara, Débora, eu não entendi essas tuas aspas, mas assim, a resposta se eu entendi isso, é não. Tipo, segundo a pesquisa que eu fiz na minha aula, não. Isso não dá, tá? O que dá para ser? Tu pegar essa mesma pesquisa e trazer a fonte. É uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, é uma pesquisa do IBGE, é uma pesquisa do G1, do IBOP, sei lá da onde. Né? Mas trazer a fonte que fez essa pesquisa, não assim, segundo a pesquisa sobre o rendimento da aula EAD, que eu participei, né? Com pesquisa, não, isso não pode, tá? Adquirir conhecimento de repertório, Júlia, é estudando e lendo e vendo esses profs de redação, eu me incluo nisso, mas tem uma galera boa aí na internet que vai dar muitas dicas de repertório, tá, para a redação. E lendo, né? É leitura, gente, é leitura. Vocês são vestibulandos, vocês vão fazer uma prova chamada Enem. E o Enem, ele não é brincadeira. A gente precisa ter um repertório sociocultural razoável, tá? Então, sim, a gente precisa ler. Soro, você demonstrar um argumento falando, por exemplo, eu não gostei de acordar cedo hoje pelo fato de eu poder dormir mais. Óbvio. Ficaria estranho. Vocês vejam que eu sou sincero, né? Não é à toa que eu tenho um quadro chamado Corretor Sincerão. Sim, Gabriel, porque é isso, a argumentação foge desta lógica. A argumentação não é opinião, não é gostar ou não gostar. Entende? Vai muito além disso. É pensar alguma coisa com embasamento. Essa é a questão. É pensar algo a partir de um repertório. Então, fulano disse isso faz sentido na minha vida. E eu penso isso por causa disso, né? É pensar alguma coisa a partir de um repertório.
Não usem nunca primeira pessoa do singular assim, eu não gostei, eu acredito que. Não, na redação da URGS até vale, mas na redação do Enem não. Eu vou dizer, Amanda, o que é repertório, tá? Tá no script. Beleza? Bom, uma coisa que é importante é a gente entender essa justificativa. Então vamos pegar os últimos temas do Enem, tá? São esses aqui. E vamos fazer isto aqui, transformar o tema em um problema. Tá? Então, por exemplo, 2015, a persistência da violência contra a mulher. Vocês vão defender isto, ok? Vocês vão defender este problema e me trazer uma causa ou, enfim, argumentar sobre. Não adianta a gente negar o problema. Em 2015 teve esses caras escroto e machista que se negaram a fazer a prova. O problema é deles. Saíram sem fazer a redação e obviamente, não tiveram nota. Porque não existia isso. Não existe isso, é balela de esquerdista. Tá bem. E aí, negaram o tema. Tá? Primeira coisa, não nega o tema. Se o Enem está dizendo que há violência contra a mulher ou que o cinema não é democratizado, isso são fatos. E por que eu sei que são fatos? Porque ele vai me dar 3, 4, 5 textos de apoio corroborando esse dado. Então, a democratização, e eu vou te mostrar em 3 textos por que o cinema não é democratizado ainda. Tá? Então, ele está argumentando, né, explorando esse posicionamento. Primeira coisa, não negar o tema. Ok. Aí, eu vou transformar o tema em um problema, porque o tema do Enem é sempre um problema. Então, a persistência da violência contra a mulher. Por que existe a persistência da violência contra a mulher? As respostas que eu vou ter são os meus 2 argumentos, são as minhas 2 causas. Tá? Mesma coisa, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Por que existe a manipulação do comportamento do usuário pela internet? Tá? Então, transforma o tema em uma pergunta. Responda a essa pergunta, justificando essa pergunta. Percebe que em 2018 nós tivemos a mesma estrutura de tema do Enem de 2015, né? Em 2019 foi um pouquinho diferente. Por quê? 2019, na verdade, eles estavam nos dando a solução. O que eles queriam era a democratização. Eles poderiam ter escrito a falta de democratização do acesso ao cinema, mas não foi o que estava na proposta. Era a democratização, ou seja, a solução, e não o problema. Por isso que eu preciso identificar bem o problema. O problema aqui não é, obviamente, a democratização, mas sim a falta de democratização. Então, por que não existe a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Tá? As 2 respostas que eu vou ter, porque eu vou ter 2 argumentos, eu vou ter 2 desenvolvimentos, essas 2 respostas, então, vão ali para o meu D1 e para o meu D2. Tá? Beleza, gente? Algumas dicas para vocês. O desenvolvimento é independente da introdução. Ok? O desenvolvimento é independente da introdução. Então, não faz a introdução e o desenvolvimento como uma continuidade da introdução. Não, o D1 é como começar o texto. Né? De novo, começar a argumentação. Então, no D1, coloca em primeiro lugar, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, né? Isso tudo dá para fazer, tá bem? Ok, por enquanto, sim. Senhor, a resposta à pergunta já começa o desenvolvimento? Isso. Quando tu responde a pergunta, tu está encontrando, Gabriela, teu D1 e teu D2. Tá? É que eu não expliquei ainda, Eduardo. Calma, se segura.
Não relaciona diretamente um com o outro, tá? A introdução e desenvolvimento. Segundo, é muito importante começar com nexos, principalmente o D2. Então, além disso, ademais, ou se é a diversidade, todavia, entretanto, né? Conclusão, sempre começando com portanto, né? Então, estabelecer as relações entre um desenvolvimento e outro é de soma, além disso, ademais, outro sim. Tá? É de causa e consequência, por isso, por causa disso, etc, etc. Tá? Não faça oposição. Oposições podem ser feitas no nível da frase. Embora a violência tenha aumentado, os dados não são ruins, ou vice-versa. Isso pode acontecer, mas né, os presos são ainda muito maltratados e não são ressocializados, coisas disso, tá? Isso dá para fazer no nível da frase. Tá? Mas não fazer oposição entre um argumento e outro. Quando existem temas polêmicos, por exemplo, violência contra a mulher, ou, por exemplo, legalização do aborto, legalização da maconha, né? Temas que são, assim, a argumentação geralmente é antagônica, é a favor ou contra. Muita gente tende a, no D1, por exemplo, falar os prós disso, e no D2 falar os pontos negativos, o que é contra. Né? Então, no D1 joga tudo a favor, no D2 joga tudo contra, faz uma oposição, e aí, na conclusão, fala assim, não, e por isso eu sou a favor, ou por isso eu sou contra. Não façam isso, tá? Aquela redação da tia da escola de prós e contras, pontos positivos e negativos. Ela, amor de Deus, tá? Façam duas causas ou uma causa e uma consequência. Não, nunca é bom fazer, Júlia. Por quê? Vou te argumentar. Por que a gente não faz isso? Porque a gente tem que entender que a gente tem 30 linhas. E a gente tem que defender um ponto de vista, tá, meu amor? Então, Júlia, se, por exemplo, tu for a favor da legalização do aborto, por que raios tu vai me dar um desenvolvimento inteiro, 10 linhas, dizendo assim, pontos negativos de se legalizar? Tu está indo contra você mesmo, entende? Você está jogando contra a tua tese. A tua tese é só uma. A tua tese ou é a favor ou é contra. Se eu faço pontos positivos e pontos negativos, um dos desenvolvimentos está indo contra a minha tese. E enfraquece, então, a minha argumentação. Isso seria um pouco dialética, Gabriela, seria fazer esse diálogo, né? Só que isso a gente faz quando a gente tem lá um TCC, quando a gente tem um mestrado, né? E a gente consegue desenvolver isso com muito mais profundidade, chegar no equilibrar aí as gangorras, né? E chegar num lugar comum bom. Em 30 linhas não faz isso, tá? Confia em mim, gente, confia em mim. Tá? Se a gente for pegar redações nota 1000, elas não têm isso. Por quê? Porque as redações nota 1000, elas têm toda a redação segurando a tese, que é dita lá na introdução. Tá bem? Sugestões de nexos do D1, né? Em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente, coisas desta ordem, tá? Beleza, seguimos. Não construa frases sem relações, isso é importante, tá? Porque elas vão estar soltas no texto. Então é sempre legal a gente costurar o texto com nexos e conjunções, tá? Cumpra as promessas feitas na introdução. Fundamental. Lembra da aula passada? O que a introdução tem que ter? 3 coisas. Apresentação do tema, apresentação da tese e anúncio dos argumentos, não é isso? Essas 3 coisas. Esse anúncio dos argumentos é aquela vitrine que eu falei para vocês.
Ó, eu vou botar na vitrine esse produto e esse produto. Agora entra aqui na minha loja e veja os produtos com mais detalhes, né? Então, eu não posso comer. Hoje mesmo estava corrigindo uma redação que a criatura falou dos idosos lá no D2, era a tecnologia no século XXI. E ela falou nos idosos do D2. Só que não tinha nada disso na introdução. Ou seja, faltou planejamento, faltou unidade, né? Faltou organização. É prejuízo na 3. Então, cumpram as promessas que vocês vão fazer na introdução. Mais ou menos 10 linhas, pelo menos 3 períodos. E vá com calma, tá? Introduz, contextualiza, tá? Repertório, gente. O que é repertório? É isso aqui. Repertório é isso aqui. São conceitos e definições. Então, quando eu coloco lá democracia, democracia vem do latim e significa o saber exercido pelo povo, coisas desta ordem, isso já é repertório, é um conceito, tá? Períodos históricos ou fatos históricos, então Idade Média, Revolução Francesa, Era Vargas, as pessoas gostam, ditadura militar, tudo isso entra como repertório histórico, tá bem? Agora, não me adianta vocês colocarem lá uma história que aconteceu em 1812, na cidadezinha de, sabe, Pereirópolis, sabe? Não, né, gente? Tem que ser repertório conhecido, um repertório, assim, social, certo? Que a gente estudaria no colégio. A autoridade, então aqui entram as citações, autores, pintores, filósofos, escritores, livros, peças, músicas, filmes, né? Tudo entra aqui. Sora, eu posso citar uma série? Pode. Posso citar uma? Pode citar música. Gente, não grila com repertório, tá? Repertório pode ser um repertório pop, não tem problema. É óbvio que quando eu tenho um repertório mais formal, mais acadêmico, mais escolar, junto a esse repertório, a minha argumentação tende a ser melhor. Uma questão de argumentação, uma questão da 3, não da 2. A 2 aceita, tá? Pesquisas, índices, desenvolvimentos, jornais, redes sociais. Então, isso aqui é legal para a gente dimensionar o problema na contemporaneidade, porque muitas vezes vocês trazem apenas filósofos, e aí traz lá o Aristóteles, e traz o Newton, e traz não sei quem mais. Isso tudo fica, todo o repertório fica pautado no passado. E esses dados estatísticos, essas pesquisas, esses índices, não, olha, o IBGE diz que 1 a cada 3 mulheres são violentadas durante a vida no Brasil de hoje, sei lá, algo desta ordem. Bom, isso é um repertório que dimensiona o problema. Uma coisa é eu falar, muitas mulheres sofrem abuso, outra coisa é eu falar, 60% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso. O número dimensiona da concretude, da imagem, isso é muito bom, tá? E cuidado com os desenvolvimentos de informação, gente. Um bom desenvolvimento é quando as informações estão bem desenvolvidas, né? E o que é isso? É quando a gente não deixa para o corretor nenhuma dúvida. Não há lacunas no meu texto, né? E aí entra a qualidade dos argumentos. Como é que eu faço isso, senhor? Com exemplos, né? Com analogias. Hoje, com essa situação do coronavírus, por exemplo, está se fazendo muito isso. A gente não pode pegar a Itália, porque a Itália tem muitos idosos, né? Então vamos pegar, sei lá, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm realidades diferentes, assim como o Brasil. Então, em determinada localidade, aqui no Brasil mesmo, tal estado, estou comparando, eu faço uma analogia histórica, né? A Era Vargas manipulava as informações a favor do governo, né?
Então, hoje, você pode ver isso de forma similar na internet. Trago o repertório e eu consigo embasar com um argumento de analogia, direta ou indireta, ou com exemplos. Né? A autoridade, por isso que não dá para citar o Zé da Esquina. Né? O professor fulano de tal, ninguém viu esse professor, nunca, ninguém sabe quem é esse professor. Não, tem que ser um professor conhecido, legitimado, né? Um médico também. Né? Não dá para citar o teu psicólogo. Né? Dá para citar o Drauzio Varela. Dá para citar como professor o Karnal, sei lá, né? Alguém que tenha um conhecimento e uma legitimidade social. Tá bem? Esses números têm que ter. Se eu tiver um dado, mas não conseguir lembrar exatamente, melhor não usar. E esses números têm que ter fontes. Eu acho que é a mesma coisa, né? Sim, eles têm que ter fontes, gente. Eles têm que ter fontes. O repertório ele precisa ser legitimado. Não adianta eu falar segundo pesquisas. Isso não é nada, tá? Eu preciso sim lembrar de onde vem. Se não lembrar, não adianta, porque esse repertório ele precisa ser rastreável. Essa fonte, eu preciso localizar essa fonte onde você tirou essa situação, tá? Como faz se tu tem conhecimento da pesquisa, mas não lembra do número exato? Arredonda. Ou usa a ideia, tá? É mais importante a fonte do que o número exato. Então, uma pesquisa do IBGE mostra que, grande parte das mulheres, 2/3 das mulheres, vai dar uma arredondada. Pega a ideia que tu teve, né? Não precisa trazer 53,12, não precisa ir. Mas você tem que mostrar para o corretor a ideia que essa pesquisa conseguiu concluir. Tá? Então não precisa mostrar a porcentagem. Se mostrar, tudo bem. Grande parte não fica conclusiva. Então, é isso que eu estou te falando. Sei lá, o IBGE mostra que mais da metade das mulheres no Brasil sofreram já algum tipo de violência. Isso já é um dado, entende? Eu não lembro se é 60, se é 90, se é 70. Mais da metade. Tá? Busca uma maneira de conseguir dar uma especificidade, não deixar inconclusivo e vago, e ao mesmo tempo fugir da porcentagem. Tá? Yeah! Alright, people? Dúvidas, questionamentos, angústias, questões, elogios, críticas, central de atendimento, alô? Não, Eduardo, isso não acontece, tá? Não acontece. Gente, vocês estão ali no Enem. Com calor de novembro, aquele ventilador tec, 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 tec. Vocês têm que fazer a redação, mais 90 questões em 5 horas e meia, 2 fiscais com cara de bunda olhando para vocês acham que a gente vai... Não, ele botou 59, era 57. Claro que não, gente, tá? Claro que a ideia tem que ficar clara, a ideia tem que preservar, tá? Então, não dá para eu colocar 59 e ser 20. Óbvio, isso não. Aí é o prejuízo de tu estar me dando uma informação errada. Mas não errar um detalhe. Tá? A gente precisa ter repertório. Isso que é importante. O repertório de mencionar a coisa, né? Preencher a tua redação. Isso que é importante. Já foi, pessoas. Gente, já deu meu tempo. Estão me dizendo aqui no ponto. Já deu meu tempo. Passa muito rápido, né? Gente, qualquer dúvida, eu tenho a minha apostila. Ela está aí à venda. Opa, ela está aí à venda. Eu tenho o meu Instagram e tem meu YouTube, né? Eu sigo durante toda a semana, só paro no domingo, que eu não olho nada, mas durante toda a semana eu posso responder as dúvidas de vocês em um horário tranquilo e me digam que são vocês, né? Sou aluno, tendo objetivo. Tá bem, amores da minha vida? Se cuidem, tá? Fiquem bem. Acredito eu que
As nossas aulas elas vão voltar, acho que em maio, né? Tô achando. Isso é um palpite meu, um chutômetro, mas acho que a quarentena vai ser flexibilizada. É muito difícil, porque a aula realmente é uma aglomeração, pessoas de vários lugares se encontram e tal. Mas vamos torcer para que isso tudo passe da melhor forma e que a gente saia o menos impactado possível, tá? Vamos juntos. Tá bem, amores? Um beijo para vocês, um abraço, se cuidem e semana que vem estou aí de volta para falar de conclusão. Eu não quero, depois disso, ter problemas de estrutura na redação de vocês, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá bem? Beijão, queridos. Se cuidem. Tchau, tchau.